Graça e paz, queridos. Bom dia. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque nós podemos estar aqui, Senhor. Porque hoje de manhã suas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. E hoje podemos aqui celebrar ao Senhor, adorar o teu santo nome. E agora ouvir a tua palavra, Senhor, que nos encoraja, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ampara. Como é bom, Senhor, poder contar contigo. Como é bom, Senhor, saber que não há nada, absolutamente nada que nos separe de Ti. Que estamos em Suas mãos maravilhosas, como cantamos aqui. Podemos confiar em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração agora, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus, de maneira que sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus por isso. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E eu queria relembrar do final de semana passado, onde a gente celebrou a Páscoa aqui, e na sexta-feira nós tivemos o culto das 7 palavras. E no culto das 7 palavras, uma especialmente me chamou mais atenção, que foi ministrada aqui pelo João André, e que está lá em Mateus 27:46, quando Jesus, pregado na cruz, já perto do fim, ele clama em alta voz, ele diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani. É interessante que o texto traz a frase na língua original. E aí em seguida ele diz que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E o João trouxe uma reflexão muito profunda aqui a respeito do desamparo. E eu queria perguntar para você: você já se sentiu desamparado por Deus alguma vez? Você já sentiu que Deus se esqueceu de você? Você já sentiu que talvez Deus esteja de costas para você em algum momento da sua vida? Eu não sei quanto a você, mas eu já me senti assim, algumas vezes. De parecer que Deus não está dando a mínima para o que eu estou passando. De sentir que talvez Deus não esteja ouvindo as minhas orações. De sentir que talvez Deus tenha me desamparado de verdade. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje de manhã. Com esse sentimento de desamparo que às vezes vem sobre nós. Esse sentimento de abandono que às vezes a gente sente quando as coisas vão mal. E isso também tem a ver com o assunto que a gente vem tratando desde o início do ano, sobre a profundidade que nós devemos ter no nosso relacionamento com Deus. Porque um relacionamento profundo faz com que a gente compreenda esses momentos de vale por onde a gente passa, de que Deus, na sua palavra, nos diz que Ele nunca nos desampararia. E eu quero começar esse sermão afirmando: Deus não te desampara. Amém? E eu quero, à luz da palavra, refletir sobre isso com você. Quando Jesus diz essa frase, pregado ali na cruz, é preciso dizer duas coisas. A primeira
é que o evangelista transcreve a frase dita por Jesus em hebraico para dar a nós uma certeza. Porque no versículo seguinte, as pessoas que estavam ao redor diziam: então ele está chamando Elias. Mas não. Jesus estava clamando por Deus. E é por isso que o evangelista faz questão de transcrever o que Jesus de fato disse, para não ficar mal entendido. Por isso que a gente tem na nossa Bíblia essa frase escrita em hebraico também. Para que a gente entenda que Jesus estava clamando a Deus, nem a um outro. E a segunda coisa que talvez seja mais relevante para nós agora é que nesse momento Jesus de fato e de verdade estava sendo privado da presença de Deus. Pela primeira e única vez aqui, nós vemos a Trindade separada, meus irmãos. Olha a seriedade, gravidade e profundidade desse momento. A Trindade é separada por mim e por você. Pelo pecado que há em mim e em você, fez com que a Trindade se separasse nesse momento. Então Jesus, na forma humana, assim como também o pastor Rosalvo nos ministrou aqui na semana passada, no domingo de Páscoa, falava como homem aqui. Por isso ele não diz Pai, e sim Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E de fato, se há alguém na face da terra que poderia dizer coisa como essa, é Jesus e unicamente Jesus. Porque somente Ele esteve desamparado nessa hora. Ele estava desamparado do Pai, da família e dos seus amigos. Isso nos faz pensar que apesar de muitas vezes nos sentirmos desamparados, e os motivos podem ser diversos, nós nunca estivemos de fato desamparados. Porque o Senhor disse, o Senhor Jesus prometeu, lá em Mateus 28, versículo 20, logo depois, quando ele já ressurreto, ele diz que sempre estaria conosco até o fim dos tempos. E se ele disse, ele vai cumprir. Então, se ele disse que sempre estaria conosco até o fim dos tempos, isso quer dizer que desamparo é uma coisa que nós não podemos pensar que temos. Ele está conosco até o fim dos tempos. E eu queria então ler com você Romanos capítulo 8, do verso 31 em diante. Diz assim, para mim e para você: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
eu poderia simplesmente apenas ler isso daqui e a gente ia embora para casa com a certeza de que Deus não nos desampara. O texto basta. Mas como eu sou teimoso, eu queria destacar 5 razões para nós aqui nesse texto, que mostram essa verdade para nós. A primeira delas é que Deus é por nós. Paulo começa aqui a refletir sobre o amor de Deus por nós, depois de expor detalhes sobre o plano maravilhoso de Deus de salvação para mim e para você. Então, até aqui, Paulo vem expondo esse plano de Deus de resgate, de alcance, de cada pecador arrependido, que a graça que está em Cristo alcança. É interessante ouvir as histórias aqui do pessoal que foi para o evangelismo ontem, né? E de ter essas experiências de encontrar alguém que está passando por um vale, abraçar e chorar com ela. E de outras pessoas que têm uma compreensão ainda que vaga a respeito do evangelho e explicar esse evangelho de forma clara, objetiva, para que ela entenda e então alcance graça diante de Deus e salvação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, quando Paulo fala aqui, o que diremos então à vista destas coisas? Que coisas são essas? Justamente a obra maravilhosa de Deus, reconciliando consigo o mundo através de Cristo. É a obra salvadora de Deus. É quando mesmo nós, sendo pecadores que somos, Deus decide dar o seu único filho em favor de nós. Então é destas coisas que Paulo está tratando aqui. E ele fala, se Deus é por nós, a ideia aqui não é causar dúvida com esse se, né? Às vezes a gente pode falar, se, será que? A ideia aqui, para esse se, é já que Deus é por nós, ou uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? E esse quem é contra nós aqui, também não é... Será que existe alguém que possa ser contra nós? Fica na expectativa de que pode haver alguém? Não. A ideia aqui seria, já que Deus é por nós, quem é que poderia ser contra nós? Se, ou já que Deus é por nós, não há absolutamente nada, nem ninguém que possa ser contra nós. Também poderia terminar aqui, a gente poderia sair daqui seguros em Deus. Dizer, puxa, é o suficiente. Nós podemos agora passar pelos vales que virão na nossa vida com essa segurança de que, já que Deus é por nós, o que é que pode ser contra nós? Absolutamente nada. Porque Deus é maior do que todas as coisas. E Ele é o Criador de todas as coisas. Então, sendo Deus maior que todas as coisas e Criador de todas as coisas, absolutamente nada pode ser contra nós. Salmo 23, versículo 4, diz assim, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. No Salmo 27, 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Salmo 56, 9, diz assim, os meus inimigos baterão em retirada, porque uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Essa é aquela hora que você dá aleluia, assim, você fala, aleluia, glória a Deus. Eu preciso te lembrar, porque essas coisas aqui, elas, eu não sou um pastor pentecostal, mas é forte, não é? É forte. Meu Deus, o nosso Deus está dizendo para mim e para você, de que nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco, de que Ele é a luz, a nossa salvação. Então, se Ele é a nossa luz e salvação, do que a gente pode ter medo? E Ele está dizendo que os nossos inimigos baterão em retirada, porque uma coisa a gente sabe, que Deus é por nós. Melhorou um pouquinho agora. Então, tudo isso a gente encontra nessa expressão,
Deus é por nós, do versículo 31. Já no 32, ele vai dizer que Deus supre as nossas necessidades. Aqui a gente vê Paulo que está argumentando que se Deus já nos deu o máximo, que é o seu único filho, dado por nós, não nos dará o mínimo, que é o suprimento das nossas necessidades. Você já fez essa conta? Se Deus já deu para nós o máximo, que era o seu único filho morto numa cruz, pregado numa cruz, humilhado numa cruz. Se Deus já deu para mim e para você isso, não nos dará aquilo que a gente necessita? Então seria uma coisa absurda para nós pensar que Deus não está dando aquilo que eu preciso e tenho orado, sendo que Ele já deu o máximo que Ele tinha, que era o seu único filho. E Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, por todos nós, o entregou. Aqui a gente vê João 3,16. Se Deus nos deu a Cristo, certamente nos dará o que nós precisamos. Um pensador diz assim, Deus nos entregou seu Filho, não foi Judas, que por dinheiro entregou Jesus, não foi Pilatos, que por medo entregou Jesus, não foram os judeus que por inveja entregaram Jesus à morte, mas foi o Pai que o entregou por amor. Foi o Pai. Em Gênesis 22, quando a gente pensa desse pai entregando o seu filho como sacrifício, a gente relembra da história de Abraão. Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abraão o seu filho, o seu único filho. E Abraão segue, Abraão obedece. E Abraão obedece até o fim, de modo que a sua mão tem que ser segurada, para que ele não entregue de verdade em holocausto o seu único filho. Então, nós vemos ali Deus fazendo com que Abraão poupasse o seu filho, que ele havia disposto em seu coração de entregá-lo por amor a Deus, em adoração. Mas no Getsemane, a gente vê o filho suando gotas de sangue e orando ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E a resposta do Pai é não. Não. E ele, obediente, segue até a morte, e morte de cruz. Deus não poupa o seu filho. Se diante de tudo isso, Deus não poupando o próprio filho para resgate de mim e de você, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É a pergunta de Paulo para a nossa reflexão. Se Deus não poupou o seu filho, o seu único filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? De novo, se Deus nos deu aquilo que é maior, não nos dará aquilo que é menor? As nossas necessidades? Então, quando Deus nos deu Cristo, nos deu tudo. Tudo. Pois todas as bênçãos desta vida e da que está por vir estão em Cristo. E é por isso que Ele diz, nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Às vezes a gente passa por privações, mas fique atento, meus irmãos. Às vezes essas privações são excelentes oportunidades para que a gente enxergue
propósitos de Deus nelas. Para que a gente saia delas fortalecido. Eu me lembro que eu e a Ana, a gente conversava muito sobre isso, essa semana que passou, de um tempo na nossa vida, e esse tempo durou longos anos, em que nós vivemos numa escassez financeira muito grande. A gente lembrava disso andando pelo corredor do mercado, quando a gente pegava uma coisa aqui que a gente tinha vontade, outra ali, outra coisa que o Miguel gosta e tal. E a gente fazia essa reflexão de que isso, em outros tempos, não era possível. E esse tempo de privação financeira, que foi longo, foram bons anos. Vamos fazer 24 anos de casados. 24 anos. Desses 24, talvez uns 15 anos foram assim. De privações. De contar moedinha para comprar pão para o café da manhã. Mas isso nos forjou. Isso nos fez reeducar a nossa mentalidade a respeito de finanças. Então hoje a gente pode olhar para trás e agradecer a Deus pelo tempo de privação. Eu já contei isso aqui antes, quando nós nos mudamos para Telêmaco Borba, a gente viveu lá 9 anos, nós passamos um período de privação tão grande, mas Deus nos colocou numa casa que tinha 5 pés de laranja nessa casa. Uma coisa não faltava, suco de laranja. Dá-lhe vitamina C, né? E o bom é que a gente não ficava doente. Suco de laranja todo dia. Deus nos deu, Deus proveu. Faltava queijo, faltava mussarela, mas tinha suco de laranja. E a gente conseguia ver graça nisso. A graça de Deus nos sustentando. Já houve ocasião da gente orar a Deus, porque nós não tínhamos suprimento para aquele final de semana. Orar a Deus, meus irmãos, Deus, nós precisamos de suprimento. E alguém tocar a campainha, e a gente sair, o porta-mala cheio de suprimento ali. Já houve ocasião da gente não ter dinheiro para pagar aluguel, e a gente orar, e Deus dá para nós uma casa ruim, bem ruinzinha, é verdade, cheia de cupim, mas de graça para a gente morar durante 2 anos. Deus vai sustentando a gente no vale, meus irmãos. Mas o vale é lugar de passagem. O vale é lugar por onde a gente passa, não fica. Não mora lá. Terceira coisa que a gente precisa aprender aqui, no verso 33, é que Deus nos justifica. Nós não precisamos de ninguém para nos justificar. E a gente também não precisa se justificar, porque é Deus quem faz isso. Os nossos acusadores podem ser numerosos, mas Deus, o justo juiz, já nos deu o seu veredito final. Ele diz ali no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, absolutamente nenhuma. E quando eu falo nós, meus irmãos, entenda, nós quem? Os que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que fique bem claro. Os que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma vez que Deus já nos justificou através do sacrifício de Jesus, nós então estamos quites. Nós estamos quites com a lei e com a justiça de Deus. Então no tribunal de Deus já não há nenhuma condenação contra nós. Já não há nenhuma cobrança contra nós. E quem são os eleitos que ele diz aqui? São aqueles que desde a fundação do mundo já foram escolhidos por Deus. Aí você deve estar pensando assim, tremendo aí na sua cadeira, falando, meu Deus do céu, ele vai falar sobre predestinação agora, Jesus nos ajude. Eu vou. E deixa eu te dizer uma coisa, eleição, predestinação, não é invenção do Sr. Calvino. Isso está na Bíblia. Antes do Sr. Calvino trabalhar com isso e tornar isso um dos pilares do calvinismo,
é bíblico. Mas eu quero explicar para você eleição de uma forma talvez diferente. João capítulo 1, versos 12 e 13. Para mim, esses 2 versículos explicam e me satisfazem a respeito da eleição e predestinação. Quem são os eleitos, os predestinados por Deus? Diz assim João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ponto. Esses são os eleitos. E esses são aqueles que Deus justifica. Porque é Ele quem justifica, assim como nos diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilhoso isso. Aquele quem? Jesus, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Jesus não conhecia o pecado e se fez pecado para que nós fôssemos justificados nele. Que gloriosa palavra. Esse é um fato real, é um fato absoluto e irrevogável. Deus não vai, em algum momento na história, dizer assim, bom, gente, vamos fazer o seguinte, vocês são tão pecador, mas tão pecador, que eu vou revogar essa coisa. Não, isso não vai acontecer. Porque Ele já pagou por todos os pecados dessa humanidade, que eu e você fazemos parte. Quarto lugar, no verso 34, Deus é o nosso defensor. Quem nos condenará? Nosso coração. Nosso coração muitas vezes procura nos condenar. Os nossos críticos estão prontos para nos condenar. E até os demônios procuram nos condenar o tempo todo. Com acusação, o tempo todo. Mas essa condenação é sem efeito. Ela não tem efeito nenhum. E eu quero mostrar para você, nesse versículo 34, 4 razões para isso. A primeira delas é que Cristo é quem morreu. Cristo morreu por nós, em nosso lugar, em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Ele suportou sozinho a ira de Deus que era contra nós. Ele morreu a nossa morte. Por isso que é Cristo quem morreu. E aí Paulo falou assim, não. Cristo é quem ressuscitou. A morte não conseguiu deter a Cristo. Essa é aquela hora que você fala aleluia também. Porque você entendeu que a morte não venceu Jesus. A morte não conseguiu detê-lo. Cristo é quem ressuscitou. Cristo triunfou sobre a morte. Ele arrancou o seu aguilhão. Como nos diz 1 Coríntios 15, 55, 57, quando Paulo ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Sabe o que é aguilhão? Não pode perguntar, onde está a morte, o seu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é uma vara com uma ponta, um espeto na ponta, que é usada para tocar gado. É como se a morte estivesse tocando cada um de nós com esse aguilhão, cutucando eu e você, para nos levar para o fim.
para o fim eterno, para a morte eterna. E é como se Jesus chegasse e tomasse da morte esse aguilhão e dissesse: você não tem mais poder, porque eu te venci. Isso é glorioso, meus irmãos. Isso serve para mim, para você, termos a certeza de que Ele, Cristo, é o nosso defensor. Que maravilhoso isso. A terceira razão é que Jesus está à direita de Deus, que é uma posição de exaltação, de governo. Deus aceitou a obra expiatória de Jesus, e tanto aceitou que o exaltou, assim como nós vemos em Filipenses, que o Isaías leu para nós aqui, do versículo 8 a 11, que eu quero ler mais uma vez. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E por último, Ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso intercessor legal, pois nos representa diante de Deus. E Ele nos representa de tal forma que nós não precisamos de mais representação nenhuma, nem de nós mesmos. Nós não precisamos chegar diante de Deus: ó Deus, só quero te lembrar, eu sou aqui o seu filho. E olha, eu pequei porque, por causa disso, disso, daquilo, porque o irmão, ele fez isso comigo também. Toda justificação está em Cristo, meus irmãos. Às vezes, quando eu entendi isso, eu falei assim: meu Deus do céu, me dá a certeza de que cada vez que eu tento justificar os meus pecados, eu estou pecando ainda mais. Cada vez que eu digo: puxa, pequei, mas eu pequei por causa daquele irmão, ou por causa daquela situação. Não. Cristo nos justificou. Então você não precisa se justificar, apenas se arrepender. Porque Ele intercede por nós. E a prova disso é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quando diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem. Nós não precisamos de ninguém para interceder por nós. Cristo já fez, de uma vez por todas. E Ele está lá, à direita de Deus, na posição de autoridade, para que eu e você sejamos justificados por Ele. Por último, dos versos 35 a 39, nós vamos ver que Deus nos mantém conectados a Ele. Paulo inicia essa parte do texto com a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Deus? E a resposta vem com outras perguntas, né? O argumento dele aqui é que nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento, nenhum ser humano ou não é capaz de nos separar de Deus. E ele lista algumas dessas coisas que não têm esse poder de separar eu e você de Deus. Será a tribulação? Que é algo que acontece no exterior, ao nosso redor? Será que a tribulação é capaz de nos separar de Deus? Será a angústia, que é algo que acontece aqui dentro? Tribulação é fora, angústia é aqui dentro. Será a perseguição? Será que pelo fato de você crer em Jesus, ser um cristão, você é perseguido? Você é discriminado? Será que isso te separa de Deus? Será fome? E fome aqui não necessariamente o que eu e você estamos sentindo agora, porque está se aproximando a hora do almoço, mas é um desejo ardente por alguma coisa? Será que esse desejo ardente que às vezes toma o nosso coração é capaz de nos separar de Deus?
Será a nudez, que é a necessidade daquilo que é básico? Será o perigo, que são as dificuldades em geral? Será a espada, que tem um sentido de morte aqui? E aí na sequência ele cita o Salmo 44, 22. Será morte e vida? A morte física, que finalmente nos dará a perfeita comunhão com Ele? E os atrativos que a vida tem? Será que essas coisas podem nos separar do amor dEle? Serão anjos e principados, que são esses seres celestes, bons e maus, que nos rodeiam? Serão coisas do presente, do porvir, coisas do agora, que é o fator tempo, coisas do agora, coisas do futuro, como presságios? Será que esse sentimento que a gente tem de que o mundo vai de mal a pior e de que as coisas vão ficar ruins, será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? Serão poderes, que aqui provavelmente é uma referência aos seres angelicais? Será a altura ou profundidade, as coisas celestiais ou as coisas infernais? Será qualquer outra criatura e qualquer outra coisa criada engloba tudo menos o Criador? E aí ele diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então o verso 37 não se trata de uma mensagem triunfalista, que eu poderia ficar aqui, gastar horas e horas dizer para você, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vença, irmão, os seus problemas. Pisa na cabeça de Satanás. Quando tacarem uma pedra em você, você construa uma escada. Não. Sobre essas coisas, nós somos mais que vencedores, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Não significa que eu e você seremos privados dessas coisas todas. Muito provavelmente passaremos por elas. Mas a grande notícia, a boa notícia é que somos mais que vencedores em Cristo, porque um dia seremos vitoriosos com Ele pela eternidade. Que bom seria se a gente pudesse não passar por privações, angústia, perseguição, fome, nudez, essas coisas todas, né? Mas passaremos. Mas em Cristo triunfaremos. E ele pergunta: o que nos mantém unidos a Cristo? É o amor dele pelo seu povo, e não o amor do povo por ele. Não é o meu e o seu amor que nos mantém unidos a ele, mas é o amor dele por mim e por você. É ele quem nos agarra e não solta. Qual é a fonte desse amor? No amor de Cristo, evidencia-se o amor de Deus. Então assim agem o Pai, que a gente vê aqui aparecendo no versículo 31, quando ele disse: Deus é por nós. Age no Filho, Jesus, que no verso 34 afirma que é Cristo quem morreu. E no Espírito Santo, que antes disso, no versículo 26, é citado: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Está aqui a Trindade unida. Para que eu e você sejamos propriedade dele, seguro em suas mãos. Então, para concluir, a grande prova do amor de Deus é a entrega do Senhor Jesus naquela cruz. Por causa dele, nós podemos ter a certeza de que Deus é por nós. E isso é suficiente para a gente saber que nada poderia ser contra nós. Nós sabemos também que Deus supre as nossas necessidades, que Deus nos justifica, que Deus nos defende e que Deus nos mantém conectados a Ele. Com isso tudo, meus irmãos, se você tiver ainda alguma dúvida de que você está salvo em Cristo,
tendo como Senhor e Salvador de sua vida, deixa eu ler mais um versículo para você então. João capítulo 6, versículo 37. Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você é salvo em Cristo? Você não perde essa salvação, porque essa salvação foi dada por Deus, e Deus não é alguém que muda de ideia. Deus não é alguém que se arrepende. Você é salvo em Cristo, então um dia estaremos juntos. Juntos com Ele, por toda a eternidade, gozando de alegria sem fim. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oh, Deus, Tua palavra que me dá a certeza de que eu estou seguro em Ti. De que podem haver tribulações, pode haver angústia, pode haver o que for, mas nada, absolutamente nada, é capaz de me separar de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa verdade encontre lugar no nosso coração e nos dê, Senhor, a certeza de que estamos nas Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor. Que o Deus, o nosso Pai de amor, que a graça de Jesus, o Filho, entregue naquela cruz por nós, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.